Peter Eliezer. Paz do Senhor, irmãos. Podem sentar, queridos. Glória a Jesus, porque Ele é bom, Sua bondade, a Sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Eu sempre gosto de ressaltar que quando eu o saúdo com a paz do Senhor, eu não estou te cumprimentando, viu? Isso não é um cumprimento, como se diz, bom dia, boa tarde, boa noite, oi amigo, fala varão. Não. Quando nós falamos a paz do Senhor, estamos baseados naquela passagem em que Jesus falou assim: a minha paz vos dou. Uma paz diferente, não como o mundo a dá. Essa paz procede do trono da graça. Uma paz que faz efeito. Aquilo que procede do trono da graça, Isaías fala que vem, faz o efeito que tem que fazer e volta, não vazia. E por isso nessa noite, eu posso dizer para você com toda tranquilidade: receba a paz de Jesus. Receba a paz de Jesus. Tenha um culto em paz. Que toda perturbação, que todo roubo na sua mente, nós repreendemos em nome de Jesus. E que você seja alcançado com essa paz. Que a sua mente, que o seu coração seja alcançado com essa paz essa noite. Que o seu espírito seja alcançado com essa paz nessa noite. Que a sua casa seja alcançada com essa paz nessa noite. Que os seus negócios sejam alcançados pela paz de Cristo nessa noite. Que a sua família e tudo que você for realizar seja debaixo da paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não temas. Descanse a sua mente. Descansa por onde você vai passar. Que a paz de Cristo alcance o teu coração nesta noite. Amém? Glória a Deus por isso. Amados, rapidamente, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Aleluia. Achou, amém? Que não achou, escola dominical, viu? Você faltou, né? Só você faltou. Pois é. Primeira carta, capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Eu, irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dos dons vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? Amados, rapidamente, nós queremos, nesse prefácio, nessa introdução que o apóstolo Paulo faz nessa carta, extrair algumas anotações, algumas coisas que Paulo escreveu nesta carta, nesta introdução, e aplicar para nós nessa noite.
Primeiro, é bom entender que a carta foi escrita pelo apóstolo no final de sua estadia, quando ele estava na cidade de Éfeso. Paulo passou pelo menos 3 anos em Éfeso, e ele redigiu essa carta. Houve uma carta anterior a esta, a esta carta que nós estamos aqui lendo, que não temos conhecimento do seu proceder, do seu paradeiro. Uma carta antes dessa, frequentemente chamada de a carta perdida, né? Não foi preservada. Paulo cita essa carta lá no capítulo 5 e verso 19, uma carta anterior a esta carta que nós estamos aqui a ler. A igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Paulo ficou em Corintos 1 ano e 6 meses ao fundar essa igreja, ensinando essa igreja, estabelecendo esta igreja. Depois de sua partida de Corinto, surgiram vários problemas na igreja, depois que Paulo partiu e deixou alguns pastores lá, e o apóstolo precisou usar de sua autoridade e doutrina apostólica para disciplinar a igreja de então. Enquanto ele estava em Éfeso, ele ouviu falar dos problemas da igreja de Corintos. Membros da família de uma mulher muito influente na igreja, a irmã Cloé, não é? Capítulo 1, verso 11 fala disso, e uma comitiva de obreiros, lá no capítulo 16, vieram relatar ao apóstolo Paulo e buscar resposta do apóstolo daquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto. Paulo recebeu então os relatos de problemas que estavam ali ocorrendo na igreja, problemas como inveja, divisão, imoralidade, indisciplina, muitas coisas ruins estavam acontecendo naquela igreja. Paulo então, diante desse relato dos obreiros que ali foram e da família da irmã Cloé, Paulo começa a redigir essa carta para corrigir algumas coisas que estavam acontecendo nesta igreja. Isso acontece do capítulo 2 em diante, mas na introdução, nós, ao lermos a introdução, não vamos perceber que Paulo vai tratar de assuntos muito pesados. Paulo vai tratar com essa igreja de assuntos que não deveria acontecer nas igrejas. Mas o que vai nos chamar a atenção é que Paulo foi fundador dessa igreja. E aí, pastores e obreiros, nós vamos aprender que nem sempre a culpa é do pastor, né? Às vezes a igreja não coopera. Né? Paulo deixou tudo certinho lá, mas deu essa desavença. Mas o que me chama a atenção nessa carta é que o amor do apóstolo Paulo, presta atenção nisso, a igreja do Senhor, a comunidade da fé, a família da fé, o amor do apóstolo Paulo, a paciência do apóstolo Paulo, a capacidade de entender a igreja, a capacidade de entender os problemas práticos da igreja e os princípios teológicos que poderiam ser aplicados na igreja. Isso começa a chamar a atenção de quem começa a ler a carta do apóstolo Paulo. E isso nos mostra, irmãos, nós como igreja de Jesus, que convivemos diariamente, e às vezes lá fora as pessoas pensam que aqui é perfeito, que aqui é tudo, né, mil maravilhas, e quando chega aqui percebe que não é assim. A igreja que está aprendendo, sendo aperfeiçoada cada dia mais. Mas uma das coisas que nós devemos exercer dentro da igreja de Cristo Jesus é o amor, a paciência, a capacidade de entender a própria igreja, a capacidade de entender os problemas da igreja, a capacidade de entender os princípios teológicos que deveriam ser aplicados à igreja, e isso faz com que a igreja do Senhor se una, se fortaleça e cresça, para que possa fazer a vontade de Deus e caminhar na santidade do Senhor. Amados, apesar de tantos problemas, o apóstolo inicia a carta elogiando a igreja,
reconhecendo a importância dela e a missão apostólica de prepará-la para o encontro com Jesus. Apesar dos problemas que a igreja tem, apesar dos problemas que a igreja local tem, nós devemos entender e devemos amá-la e entender que ela está sendo preparada para um dia que chama o dia da volta de Jesus. Jesus vem, irmão, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus breve virá. Paulo, o apóstolo Paulo, me perdoe se eu citar apenas o nome Paulo, né? É bom dizermos que é o pastor, apóstolo, irmão Paulo. Ele começa dizendo assim a carta: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Chamado. O apóstolo havia recebido um chamado especial da parte de Deus para pregar sobre Jesus. E não é diferente de nós, irmãos. Cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós temos um trabalho a fazer. Todos nós somos convocados para realizar a obra do Senhor. Estejamos disponíveis, usando os dons no serviço do Senhor. Um privilégio é saber que eu e você somos chamados por Cristo Jesus para realizar a obra do Senhor. Dias atrás o pastor pregando disse que, olha, às vezes tem crente que por causa de uma unha que ficou mal pintada assim, e fala: não vou na igreja hoje não. Ou porque deu um pingo, pim, e é chuva, eu não vou na igreja hoje não. Mas eu estava lendo essa semana, até comentei na escola dominical hoje, os irmãos em Roma, na igreja primitiva, quando eles iam ser lançados no Coliseu, para ser devorados pelos leões, por confessar a fé em Cristo Jesus, a impressão que dá, e até alguns hinos que falam sobre isso, que aqueles irmãos, quando entravam no Coliseu, para serem lançados e serem devorados pelos leões, eles entravam com medos. A imagem que vem em nossa cabeça é aquele monte de crente, tudo tentando sair fora e os soldados empurrando eles, para eles entrarem e serem lançados naquele campo, e os leões ali querendo devorá-los. E o historiador diz assim: engano seu. Engano seu. Aqueles crentes, eles quase que disputavam um com o outro, para poder entrar no Coliseu e entrar naquele estádio, para que os leões viessem para cima dele e os devorassem, porque na mente deles era o seguinte: que privilégio eu vou ter de ser devorado por leões, por causa do nome do meu Senhor Jesus Cristo. Que privilégio eu vou ter alguns, eles tinham, porque na mentalidade da época era assim: cada crente tombado na terra era como um trigo, porque eles sabiam que dali pessoas seriam conquistadas para Jesus, o reino de Deus iria aumentar, porque a missão deles era ganhar almas para Jesus. Diz a história que quando o apóstolo Pedro foi ser morto, foi condenado a ser crucificado, quando ele soube disso, ele se negou, falou: não é possível, eu ser crucificado como meu Cristo foi, não. E ele disse: você não tem querer, você vai ser crucificado. Ele falou assim: então deixa eu fazer apenas um pedido. Qual o pedido? Que eu então me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor foi. Amados, nós fomos chamados para sermos servos do Senhor Jesus Cristo, e isso é um privilégio para a igreja do Jardim Helena. Aleluias. Mas, adiantando, pois as horas já se foi, podemos também ver uma coisa importante que Paulo diz: pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. O teu chamado,
Não foi por tua própria vontade, pela vontade de Deus, você está aqui nessa noite. Pela vontade de Deus, o Evangelho chegou até você. Pela vontade de Deus, você está sentado aqui adorando a Deus nessa noite. Pela vontade de Deus, você é salvo. Pela vontade de Deus, você é batizado no Espírito Santo. Pela vontade de Deus, você é alcançado. Pela vontade de Deus, nessa noite você pode ser curado. Pela vontade de Deus, nessa noite você pode ser restabelecido. Pela vontade de Deus, nessa noite você pode ser liberto. E pela vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus pode alcançar o teu coração e te salvar nessa noite. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então nessa noite, em nome de Jesus, acolhemos a vontade de Deus, aumenta a nossa fé e fortalece o poder dele sobre nossas vidas. Acertarmos a vontade de Deus para a nossa vida é prova de fé e prova de amor. Confiemos nos desígnios de Deus, pois a maior vontade dele é que seus filhos estejam bem. Confie na vontade de Deus. Confie na vontade de Deus. Nem sempre é agradável aceitarmos a vontade de Deus, mas mesmo assim devemos acolhê-la, pois ela é boa, perfeita e agradável. Sabe que, Deus que abençoe, compreendermos a grandiosidade da vontade de Deus nos traz tranquilidade, irmãos. Se você perceber a vontade de Deus sobre a sua vida, você vai ficar tranquilo e tranquila. O Senhor é contigo, serva de Deus. O Senhor é contigo, servo de Deus. A vontade dele é perfeita, a vontade dele é boa, a vontade dele é agradável. Se nossa tristeza for da vontade de Deus, nos alegremos por ela. Sabemos que veio para o nosso bem, e no tempo de Deus se tornará gozo e alegria. Quem crê, diga amém. Às vezes a vontade de Deus dói, irmãos, mas nunca deixa de ser perfeita. 1 João 2,17 fala que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Salmo 143, verso 10 diz: Tu és meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, me guia por um caminho seguro. Fazer a vontade de Deus é algo importante. Ainda para corrermos, tem alguém que apareceu assim, o irmão Sóstenes, no verso 1, ainda diz assim, irmão Sóstenes. Quem era Sóstenes? Provavelmente foi quem escreveu a carta enquanto Paulo a ditava, não é? Um grande companheiro do apóstolo na alegria e na dor. Paulo, ele ditou a carta, Sóstenes escrevia. Lá no finalzinho da carta ele fala assim, eu assino de próprio punho agora. Era um costume que tinha na época. Mas o destaque de Sóstenes aqui é que mais adiante ele vai dizer que mostrar entre os companheiros na alegria e na dor. Irmãos, como estamos precisando de amigos e companheiros na alegria e na dor, na caminhada da fé. Esta semana estamos tratando de um grande amigo nosso, e todos aqueles que estão tendo contato com ele, sabem disso. O que ele mais tem chorado, nesse momento difícil da vida dele que ele está passando, é a falta de amor, a falta de companheirismo, e a falta de estar ao lado dele no momento de tanta dor. E nós precisamos estar ao lado dos nossos irmãos, ligar. Eu não esqueço de testemunhar, e sempre vou testemunhar assim que eu tiver oportunidade, o Espírito Santo me lembrar. Foi em momentos de muita dor, muitas vezes, e que Deus levantou pessoas, amigos e amigas, para me socorrer com um abraço, com uma palavra.
E quando não tinha ninguém, eu clamava a Deus, Deus enviava alguém, falava comigo. Se disponha, somos igreja de Cristo, precisamos amar um ao outro, e saber, socorrer, entender, ir. É isso que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo está aqui para tratar de uma igreja com problemas terríveis, mas ele começa a carta elogiando a igreja. Ele começa a carta dizendo os benefícios que essa igreja tem, para então lá na frente tratar desta igreja. Isso me chama a atenção. Verso 2, por gentileza, querido. A igreja de Deus que está em Corinto, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor. O apóstolo fala da igreja local, mas fala da igreja universal, ou seja, a igreja num todo. A igreja se expressa de forma visível na igreja local. Aqui, nesta igreja, aqui está a expressão viva da igreja de Deus. Aqui está a expressão viva do que Deus quer para a igreja. Por isso, é a comunidade dos salvos, é a comunidade daqueles que se juntam para adorar a Deus. Quem veio adorar a Deus nessa noite? A igreja se junta para adorar a Deus. A igreja se junta para oferecer louvores, sacrifícios de louvor ao Senhor. É na igreja local. A igreja universal, a igreja num todo, a igreja que está no mundo inteiro, nós não podemos vê-la, pois são muitas pessoas, mas a visível, a local, é essa daqui. É aqui que nós nos interlaçamos, é aqui que a comunhão vem, é aqui que o louvor acontece, é aqui que o Senhor se manifesta, é aqui que fazemos o nosso culto de adoração ao Senhor, e saímos daqui edificados, fortalecidos, para que possamos caminhar até que Jesus volte. Aleluias. Amados, correndo, a Bíblia de forma simbólica, ela descreve o relacionamento, e eu queria lembrar isso aqui para os irmãos, entre Jesus e a igreja. Por exemplo, noiva de Cristo. Aqui é a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, e isso fala, esse relacionamento fala da pureza e da santidade da igreja. Somos uma igreja, individualmente temos nossos defeitos, mas debaixo do sangue de Jesus, somos uma igreja pura, e somos uma igreja santa. Você crê assim? Diga amém. A igreja do Senhor é santa, a igreja do Senhor é pura. Como rebanho de Deus, fala do zelo e do sustento. O Espírito Santo de Deus zela por esta igreja. O Espírito Santo de Deus sustenta essa igreja tem sido sustentada por Deus, essa igreja tem sido zelada por Deus, essa igreja tem sido cuidada por Deus. O engano não permanecerá na casa do Senhor, o pecado não permanecerá na casa do Senhor, porque é uma igreja pura, é uma igreja santa, é uma igreja que Deus zela, é uma igreja que Deus cuida. Aleluias. A Bíblia fala da função da igreja, geração eleita, onde não há distinção, todos nós somos iguais diante do Senhor nessa noite. O Senhor está olhando para você, o Senhor está olhando para mim, a misericórdia do Senhor está sobre você, a misericórdia do Senhor está sobre mim, o amor de Deus está sobre você, o amor de Deus está sobre mim, a graça de Deus está sobre você, a graça de Deus está sobre mim. Somos aqueles que estão aqui nesta noite para adorar, bendizer o nome do Senhor, e é por isso que a Bíblia fala, geração eleita, onde não há distinção de raça, cor, não há distinção de posição social, todos nós formamos um corpo, a igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Amém? Glória a Deus por isso. Amados, já terminando, a Bíblia fala que somos sacerdotes real. Todo cristão tem um privilégio do trono da graça e se relacionar com Deus Pai. Você nessa noite tem um privilégio de estar aqui nesta igreja e poder prestar o seu culto de adoração ao Senhor. Eu não sei como você passou o culto nessa noite. Eu não sei se você foi aquele cristão que veio aqui ciente e consciente, dizendo assim, vou prestar um culto ao meu Deus. Estou aqui aberto para receber a palavra. Estou aqui aberto para adorar a Deus. Mas nessa noite, é importante você entender do privilégio que é estar aqui,
para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para estar sentado nesse banco aqui e poder adorar e bendizer o nome de Jesus. Hoje de manhã, comentando na escola dominical, até sábado passado eu até comentei com o presbítero Carlos também. Hoje novamente acabei vendo uma cena que não queria ver. Eu falei com Jesus: Jesus, não deixa eu ver mais essa cena não. É uma cena que me mexe muito comigo. Sábado passado eu vi, né, um jovem ali na região ali onde o pessoal usa droga, que nós estamos chamando agora de, infelizmente, de Cracolândia, né, aqui do Vila Mara. Eu passei assim, eu e minha esposa, e nós vimos um jovem tendo overdose, né? É uma cena horrível, irmão. É um negócio horrível você ver um jovem novo, um rapaz, tendo overdose. É um negócio assim, a imagem não é boa não. A imagem não é boa não. Né? E eu passei, me impactou. Eu até comentei com o presbítero Carlos, falei: Carlos, mexeu comigo, me estragou meu dia, eu fiquei abalado psicologicamente e fui embora, enfim, tentei tirar da mente. E hoje, vindo para a escola dominical, estava com o carro, do carro eu vi novamente uma outra pessoa, um outro rapaz, um outro jovem, caído, as pessoas, os outros drogados tentando acudi-lo, overdose. Duas pessoas na mesma semana eu vi ali. A imagem também mexeu comigo. Cheguei aqui na escola dominical, que só Jesus sabe. Mas aí, hoje eu vendo jovens cantando, Deus usando o pastor, trazendo essa palavra de vida e de vitória. Irmãos, isso é um privilégio. É a graça de Deus sobre nós. É a misericórdia de Deus sobre nós. É a graça de Deus, é a graça de Deus. É a graça de Deus sobre a minha vida. É a graça de Deus sobre a vida da sua família. É a graça de Deus sobre a nossa semana. É a graça de Deus sobre a nossa igreja. É a graça de Deus nos sustentando. Porque quando aquela cena mexeu comigo demais, porque eu vi assim, falei assim, é quase sem esperança. Deus sabe lá o que vai acontecer ali, se ia morrer, não morreu, não sei. Mas quando nós vemos aqui, Deus nos alcançou. Deus tirou você de onde você estava. Quem era você? Aonde você estava? E hoje você está aqui no meio daqueles que vão morar no céu, no meio daqueles que vão morar no céu, no meio daqueles que vão morar no céu. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus para sempre. Que toda honra, que toda glória seja dada a Ele para sempre. Que nós louvamos a Deus por esse privilégio. Louvamos a Deus por estar aqui nesse lugar santo, adorando e bendizendo o nome do Todo-Poderoso Jesus.